Especial Autárquicas Rádio Valdominho. Entrevista. Boa tarde, bem-vindos ao Especial Autárquicas Rádio Valdominho. É aqui que por estes dias estão a passar os grandes artistas, os grandes artífices, o mesmo que dizer, os candidatos às câmaras municipais do Valdominho. Hoje estamos em Monção. José Luís Alves é o candidato pelo CDS-PP à Câmara do Berço do Alvarinho. Em meados do ano passado entrou no Executivo Municipal, veio substituir Abel Batista, que renunciou ao cargo, mas desde logo mostrou que não era apenas um vereador de substituição. Lançou propostas, foi crítico, energia política não faltou a este candidato. Hoje está aqui connosco o Dr. José Luís Alves. Boa tarde. A primeira questão é inevitável. O que é que o levou a recandidatar-se nas próximas eleições autárquicas? Antes de mais nada, boa tarde a todos. O que me levou a candidatar-me é assim, sempre acreditei na nossa terra, sempre achei que Monção tem extremamente grandes potencialidades, é um concelho que já foi líder do Alto Minho, no meu tempo de juventude lembro perfeitamente dessa situação e queria realmente voltar a contar com Monção na liderança do Alto Minho. Acho que temos essa potencialidade e podemos ambicionar a isso. Acho que fazemos a diferença no sentido de sermos uma candidatura de um partido a nível nacional relativamente pequeno, mas a nível local acho que temos uma candidatura bastante forte e muito forte até para fazer a diferença. E pode mesmo fazer a diferença. Desde muito cedo que a sua recandidatura se tornou óbvia, entre aspas, para os centristas do Conselho e do Distrito. Como é que encara esse facto? Encaro de uma forma normal e natural. Acho que era o substituto natural depois do Dr. Abel Batista ter abandonado o Conselho. Acho que era eu o substituto natural. Não houve dentro do partido nenhum atrito ao facto de eu ser o candidato e antes, pelo contrário, senti bastante apoio da velha guarda do CDS, como a nível distrital e nacional também senti esse apoio. E como tal tinha que avançar, não tinha outra solução e acho que avançámos com uma lista de pessoas interessantes, sem problema nenhum em avançar, porque são pessoas que estão livres, completamente livres, sem pressão de lado nenhum. Sempre quisemos fazer uma lista de pessoas que não tivessem nada a ver com política, ou que tivessem muito pouco a ver com política, mas pessoas desprendidas, mas que gostem de Monção como todos nós e todas as candidaturas gostam de Monção. De uma forma ou de outra, o nosso objetivo final é igual para todos, é igual para Monção. O objetivo é melhorar Monção e tanto nós como os outros temos o objetivo final que seja esse. Sendo que cada um terá a sua maneira de pôr isso em prática, e nós temos a nossa, claro. Foi um vereador mais presente a partir de meados deste mandato, mas recordo aos nossos ouvintes que, por vezes, o vereador Abel Batista faltava e era o Dr. José Luís Alves quem lá estava, portanto ainda marcou a presença em algumas reuniões antes do Dr. Abel Batista renunciar ao cargo. Portanto, em traços gerais, que avaliação faz da gestão socialista da Câmara Municipal de Monção nos últimos 4 anos? Vamos lá ver, a gestão socialista não se pode fazer de uma forma única só, porque se repararmos a gestão socialista para governar e para estar no poder teve que contar sempre com o apoio ou do nosso lado ou do lado do PSD e isso foi o que se passou muitas das vezes. Nós éramos o pêndulo na balança e tínhamos que ou cair para um lado ou cair para o outro, nós não podíamos ficar indiferentes ao que se passava na Câmara. Contribuímos para o facto de Monção hoje em dia eu considero que está melhor do que estava há 4 anos atrás. O objetivo é esse, é melhorar sempre e continuar no bom caminho, sendo que o contributo de todos é importante. O nosso foi no sentido de fazer ver a Câmara que se pode fazer as coisas na mesma, mas tem que se negociar com todas as partes. E no nosso caso foi isso que nós contribuímos. Negociámos no sentido de melhorar as condições dos monçanenses. E fizemos-lo caindo ou para o lado do PS ou para o lado do PSD, conforme nos sentíamos mais confortáveis e o que nós achávamos em relação ao objetivo final, que é o melhor para Monção, sem dúvida. O seu discurso já percebi que uma Câmara sem maioria é muito mais benéfico do que uma Câmara com maioria. Acho que Monção é um caso que prova isso mesmo. Repare, Monção tinha uma dívida em 2013 e este ano a Câmara de Monção tem uma dívida mais baixa. Isso contribuiu, nós também contribuímos para que isso acontecesse. Nós, CDS, também contribuímos para que isso acontecesse. E, no entanto, continuaram-se a fazer as obras. Possivelmente nós faríamos as coisas de outra maneira. Já o mostramos em reuniões de Câmara várias vezes, já o referimos em reuniões de Câmara várias vezes. Podíamos ter sido mais ambiciosos em alguns casos e nós defendemos isso, mas achamos que
é vantajoso para Monção e para o nosso Conselho que não haja maiorias. Porquê? Porque assim as pessoas não... Primeiro, a Câmara, seja ela qual for, PS ou PSD ou CDS, não vai ter o clientelismo à volta dela. Vai haver um certo distanciamento dos lobbies e dos clientes normais, que não deviam haver, mas que existem nas câmaras e nós sabemos que eles existem. Isso há um afastamento claro nessa situação. E isso é uma vantagem para Monção, porque não há mais discussão, há mais debate, há mais ideias a ser debatidas e obriga a que haja entendimento ou à esquerda ou à direita. E essa é a nossa função. O pêndulo da balança somos nós. Muito bem, vamos então ao que interessa nesta entrevista. Recordo aos nossos ouvintes que a Rádio Valdominho já ouviu há um ano todos os presidentes da Câmara do Valdominho, em género de entrevista com o balanço do mandato. Debruçamos-nos agora sobre o futuro, sobre as metas, os grandes objetivos, que é, como quem diz, o programa eleitoral. Não teremos tempo para tudo, certamente, mas vamos tentar tocar nos pontos principais e começamos já por um item que marcou a atualidade política neste mandato, a educação. Sr. Doutor, afinal, quem é que resolveu o problema da educação em Monção? Se é que está resolvido? Penso que sim, penso que agora finalmente está resolvido. Tanto é que houve a tomada de posse há bem pouco tempo do professor Sérgio como diretor. Apesar de já ter havido várias tomadas de posse, todas elas foram, como nós sabemos, entre aspas, ilegais ou não foram bem conduzidas. Finalmente parece-me que a situação esteja resolvida. Nós nunca quisemos entrar nessa guerra porque acho que a escola não tem que ser local de debate político. A política tem que estar fora da escola no sentido de resolver favoravelmente a situação para a escola. E quando digo para a escola, não digo só para os professores, digo para os professores, para os alunos, para os funcionários. É importante que a política esteja para resolver os problemas e não para os criar. No nosso sentido, nós sempre fizemos as coisas de forma a não nos imiscuirmos muito na luta política dentro da escola. E isso, acho que toda a gente reconhece isso. Tanto é que, se reparar a nossa lista, as nossas listas, tivemos o cuidado de não misturar muito professores juntamente nas nossas listas. Não porque não reconheça a qualidade aos professores, mas porque acho que a escola precisa de paz e sossego para fazer o trabalho deles. E nesse sentido nós quisemos afastar-nos um bocadinho da política na escola. Mas defendemos a escola de igual maneira, e sabe que naquele protocolo, e eu falei isso no nosso discurso, naquele protocolo que houve aqui celebrado entre a Câmara e o Ministério da Educação, nós fomos contra pelo ridículo do valor. É exatamente aí que vamos tocar. O CDS acha ridículo, tal como disse, o montante que o Ministério da Educação está a atribuir a Monção, um montante na ordem dos 60 mil euros. Correto. E acho ridículo porque, repare, se a escola estivesse nova, eu até concordava. Se a escola fosse relativamente recente, eu até concordava. Mas, repare, a escola tem problemas de coberturas de amianto. Tem chuva que cai no inverno dentro do pavilhão. E recebemos do Ministério da Educação 58 mil e qualquer coisa euros. Eu disse na altura no discurso 60 mil euros, aproxima-se dos 60 mil euros, porque também disse que Valença recebe 1.700.000 e Melgaço cerca de 1 milhão de euros. São valores que não têm nada a ver com aquilo que nós recebemos. Portanto, se for Presidente da Câmara, vai tentar mudar este... Vou tentar renunciar a esse processo. Aliás, a escola precisa de novas infraestruturas, não tenho a menor dúvida. E hoje em dia temos que investir constantemente nas infraestruturas e a escola necessita urgentemente desse investimento. Ensino público ou ensino profissional? Que avaliação é que faz do Polo de para mim, em Monção? Assim, para mim, hoje em dia há muitas câmaras que apostam no ensino politécnico. Eu acho que sim, eu acho que para mim também é fundamental. Devia estar, e eu já defendi isso, e defendo, aliás, eu defendo no nosso programa que nós temos que ter um protocolo com universidades e com politécnicos, de forma a atrair cursos superiores na área da enologia aqui para a nossa, e da agricultura, porque sem dúvida nenhuma que a nossa força aqui em Monção é muito o vinho ao varinho. E nós temos que ter cursos práticos, cursos técnico-profissionais virados para essa área. Eu sei que há muita procura nessa área, nas adegas, já temos cada vez mais adegas a instalarem-se aqui em Monção e procuram técnicos para trabalhar na área do vinho e da vinha, não só do vinho, mas da vinha também, da fruticultura, da viticultura, há muitas áreas que nós podemos ter aqui cursos técnico-profissionais nessa área. E eu acho que para mim também tinha aqui por aí. Muito bem. E quanto ao ensino especial, como é que está a Monção? O
O ensino especial, quando me fala em ensino especial, fala-me nas carências que nós temos no ensino especial. Para jovens, crianças e outras pessoas portadoras de deficiência. Temos que trabalhar essa área, é uma área muito delicada, mas temos que a trabalhar. Eu tenho pressionado a Câmara no sentido de resolver alguns pequenos problemas que eu sei que existem e aquelas realidades que eu conheço, eu tenho intervido. Não politicamente em reuniões de Câmara, mas em reuniões privadas com a Câmara, com o Executivo, no sentido de resolver alguns problemas. E temos-nos conseguido resolver. Eu sei que é uma necessidade grande e cada vez temos mais, infelizmente, crianças a precisar. Mas temos que estar atentos e a Câmara tem que ter uma linha direta e por isso é que eu defendo que a política na Câmara, em relação à escola, é isso. É resolver os problemas dos miúdos e da educação nesse sentido. Eu acho que a política tem que intervir nesse sentido, no sentido de resolver os problemas reais. E nisso eu tenho falado e tenho discutido com o Executivo no sentido de o resolver, mas sem ser exposto politicamente a nível de reuniões de Câmara. Tenho resolvido os problemas, aqueles que eu conheço e aqueles que me chegam às pessoas que vêm falar comigo, que me pedem para resolver certos e determinados problemas, eu tenho feito de uma forma política, mas de uma forma coerente e de forma a ficar resolvido. E tenho conseguido resolver muitas coisas que de outra forma possivelmente alguém poderia aproveitar isso politicamente, mas eu não o vou aproveitar porque acho que não é correto politicamente aproveitarmos uma necessidade de uma criança ou de um aluno que precisa de um apoio e nós não podemos fazer disso política. Daí temos que fazer política e não fazer disso política. Muito bem. Fechamos a educação, vamos abrir aqui um outro dossiê pelo qual o CDS também se tem batido, o Centro Histórico e as acessibilidades. Vamos agora então centrar-nos no Centro Histórico. Que medidas para esta zona do concelho, sobretudo para fomentar o turismo? O Centro Histórico, quanto a mim, tem que ser reabilitado e há várias soluções que nós prevemos no nosso programa nesse sentido. Primeiro, tem que haver mais estacionamentos dentro da vila e o Centro Histórico também tem comércio e esse comércio tem que ser reabilitado. E a reabilitação que nós vemos nesse comércio, a única forma que nós vemos é criar estacionamento. Hoje em dia as pessoas vão às grandes superfícies, porquê? Porque estacionam o carro e só atravessam a passadeira e estão dentro das lojas. E as pessoas hoje em dia procuram isso, comodidade. Então precisamos de estacionamento dentro da vila. Isso é um dos pontos fundamentais. Precisamos de reabilitar as casas da vila. Eu acho que há muitas casas que estão em estado paupérrimo e a cair e temos que os reabilitar. Isso pode ser reabilitado através de um protocolo. Imagina, nós podemos fazer um protocolo com uma universidade para trazer uma escola superior aqui para Monção. E podemos fazer dentro da vila, reabilitar muitas das casas. O privado terá que reabilitar, desde que a Câmara lhe forneça condições para fazer alojamento para jovens. É também defensor que a Avenida da Estação passe a ser a principal entrada, não é? Sou defensor que a Avenida da Estação seja a principal avenida de entrada em Monção. Ter que se recuperar aquela zona é fundamental, nós defendemos-lo. Há quem defenda ali um parque de estacionamento subterrâneo, nós defendemos-lo e já o defendemos em Câmara na Praça da República. Com ou sem barracão? Transferir o barracão. Eu defendo e já defendi e transferir o barracão para o outro. Só para recordar os nossos ouvintes, quando falamos em barracão estamos a falar daquele edifício, se é que se pode chamar, aquela construção, aquele armazém que pertence ao património da CP que hoje está inutilizado. Portanto, transferi-lo disso. Sim, transferi-lo para o outro lado. Já se fizeram transferências de muitos monumentos a nível nacional, igrejas e coisas do género. É possível transferir o barracão de um lado para o outro da estação, em direção ao Souto. Eu acho que isso aí todos teríamos vantagens. Porque, repara, esse barracão cria muita polémica. Aliás, já em Monção houve uma votação de uma proposta A e uma proposta B, que ninguém sabe quais foram os resultados, infelizmente, mas houve uma votação sobre isso, a favor ou contra o barracão. Era a proposta A e a proposta B. Sim. Que ainda havia uma terceira proposta. Portanto, eu em relação a isso já defendi e defendo. O barracão tem que continuar, não ali, mas no outro lado. Até para ficar uma avenida mais ampla, e eu nesse aspecto concordo em que ele saia dali, mas temos que o recuperar e temos que o embelezar e fazer dele
um restaurante, um museu. Embelezar também as rotundas, não é? Sim, mas isso é outra coisa que eu também defendo em relação às rotundas, temos que ter elementos alusivos à nossa terra. Eu disse isso, não sei se reparou na minha apresentação, nós não pode vir uma pessoa de Valença ir para Melgaço, atravessar a Monção inteiro, várias rotundas, e nenhuma delas tem um elemento alusivo ao Monção. Não tem nada relacionado com o vinho alvarinho, não tem nada relacionado com a coca, não tem nada relacionado com as termas. São bens nossos, são produtos que são nossos, únicos na nossa terra, e nós temos que preservar e valorizar esses itens únicos que nós temos, que podem ser uma forma de publicidade à nossa terra. E aos nossos artistas, não é? Aos nossos artistas, porque repare, é muito chato, é muito triste passar uma pessoa que vai de Valença para Melgaço e nem sabe quando é que passa por Monção, se não conhecer, tem a placa que diz, olha, aqui é Monção, mas de resto, a nível de simbologia, não tem nada, e nós temos elementos, tomaram muitos conselhos ter coisas que nós temos, percebe? Eu tenho a certeza que se houvesse outros conselhos que tivessem um elemento como a coca, que esse elemento estaria muito difundido. Nós não aproveitamos a coca para nós, infelizmente, é um dia. Aqui em Monção um fim de semana. Já lá vamos, é o feriado nacional, não é? Já lá vamos tocar nisso. Mas quem passa por essa zona está a passar na EN 101-102, a primeira fase, em reunião de Câmara votou favoravelmente essa reabilitação, mas impôs condições na rotunda de São Pedro. Essa obra, doutor, vai mesmo avançar ou não? É assim, eu acho que as pessoas que estão no Executivo são minimamente inteligentes. Eu quero crer que eles não me estiveram a mentir. Quando diz inteligentes, quer dizer sérias? Sérias e inteligentes, sim. Eu, quando digo inteligentes, refiro-me também a sérias. Eu quero crer que eles não me estiveram a mentir. Porque se me estiveram a mentir, não estiveram a mentir só a mim, estiveram a mentir a muita gente. Porque quando viabilizei e todos sabem, quando eu viabilizei a EN101, a avenida entre Cortes e ali a rotunda do Coque, que vai para a Espanha, eu fiz menção, está em ata, e há em declaração de voto em relação a esse assunto. Queria estar atento. Queria estar atento. Já chamei em várias reuniões de Câmara, posteriormente a isso, já falei várias vezes, que não abdicava da rotunda de São Pedro, não só por causa do meu voto, mas porque é necessário. É unânime e que toda a gente que passa lá reconhece que não tem segurança para as pessoas. E eu, quando defendi isso, e quando viabilizei a obra, porque todos nós estamos a favor de obra em Monção e todos nós queremos que a obra se faça, ninguém está contra, mas temos que entender que, politicamente, por vezes, temos que fazer cedências para conseguir outras coisas. O que é certo é que estamos a 1 mês e meio das eleições, a Câmara vai empurrando para a infraestruturas de Portugal, nada se vê. Está preocupado, doutor? Estou preocupado com o facto do PS poder vir a perder as eleições por causa disso. Mas isso não é uma preocupação minha. A minha preocupação não é essa, que eu não me importo que se o PS perde ou deixa de perder as eleições. Se ele perder e eu ganhar, fico contente na mesma. E garanto-lhe que se eu ganhar, faço a rotunda. A primeira obra que eu faço é a rotunda de São Pedro. Só para mostrar às pessoas que quando eu lutei por aquela obra não foi por uma questão de birrice, nem foi por uma questão política. Foi por uma questão de necessidade e de segurança. E isso é fundamental. E eu vou exigir, em todas as reuniões que tenho feito, e vou continuar a exigir, que a Câmara não se distraia em relação a isso. Porque a Câmara tem que o fazer, porque foi isso que ficou assumido. O Presidente da Câmara, se você se lembra na reunião, assumiu lá politicamente e publicamente que o ia fazer. E que o meu voto em relação ao facto de se fazer a melhoramento da EN101 naquela zona, que a minha contrapartida, única e exclusivamente, era a rotunda de São Pedro. Muito bem. Falar em segurança, aquilo que dá segurança também às pessoas é o emprego. Doutor, como é que está a Monção em termos de emprego? No termo de emprego, Monção não está mal, mas o meu tipo de emprego, o emprego que eu gostava de ver em Monção, não menosprezando as pessoas que trabalham nessa área, nas caixas de supermercado, não quero com isto menosprezar, antes pelo contrário, dou muito valor, mas acho que Monção precisa de emprego qualificado, emprego de mão de obra de qualidade. E nós temos jovens, infelizmente, a sair para outros países e para outros locais para trabalhar, porque em Monção não tem condições para exercer a sua atividade. Não há uma empresa grande, uma empresa média, de porte médio ou grande, que consiga captar o emprego qualificado na nossa terra. Infelizmente isso não acontece. Nós temos... Quando fala de empresas grandes, o que é que estamos a falar?
Estamos a falar em empresas, sem fazer publicidade, mas empresas que tragam para a nossa terra emprego que possa ser técnicos profissionais, engenheiros, arquitetos. Portanto, estamos a excluir um novo hipermercado que está para aí a nascer, não é? Eu não o posso excluir porque esse hipermercado vai criar emprego. E isso é verdade, só que é um tipo de emprego que não é um emprego estável. Repara o que é uma família, um casal, trabalharem os dois num hipermercado desses. Normalmente trabalham, infelizmente não têm um emprego estável. Trabalham por 6 meses e ao fim de 6 meses podem-se ir embora. Repara o que é um casal a viver os dois na mesma área de superfície. De repente podem ficar sem dinheiro para levar para casa para alimentar os filhos e para pagar as responsabilidades que eles têm. E nós defendemos outro tipo de emprego. Não estamos contra esse, porque se as grandes empresas se estabelecem aqui, as grandes empresas de distribuição se estabelecem aqui, é porque vem aqui um potencial de negócio. Não é? Não estejamos aqui a inventar, porque eles fazem estudo de mercado, não são qualquer empresa que vem para aqui fazer... Isto já é o quarto hipermercado. E o comércio tradicional? O comércio tradicional tem que se modernizar e temos que lhe criar condições para ele o fazer. E aquela história que eu lhe disse há bocadinho sobre o parque de estacionamento é importantíssimo. O parque de estacionamento dentro da vila é importantíssimo para dinamizar e para melhorar o nosso supermercado, o nosso hipermercado de rua. Porque um comércio de rua, quer queiramos, quer não consegue competir a nível de preços com uma grande superfície. Não vai conseguir. Eles têm que apostar, e eu acho que é esse caminho que eles têm que fazer, é apostar em qualidade, no pós-venda, no tipo de negócio que eles têm que investir. E aí sim, aí podem fazer a diferença. Mas para isso também temos que criar condições dentro da vila. Repare, a vila tem ruas, dentro da vila existem ruas, quase todas as ruas são paupérrimas. O piso delas é péssimo. Você entra na rua de carro e vê logo que está em Monção. Infelizmente é um dos elementos que se nota. Você vem de carro na estrada e quando chega à vila diz assim, epá, estamos aqui parece só buracos. Mas como disse o Sr. Presidente da Câmara, Monção não é Síria numa Assembleia Municipal. Não é Síria, mas a nível de buracos, a nível de caminhos, não é de caminhos, mas de ruas, estamos muito mal servidos. Temos o paralelo, que é o paralelo antigo que se punha, está muito mal cuidado. E eu acho que aliás, eu na altura, quando o Ministro veio cá, às vezes é uma questão de cuidado, de limpeza, de ter cuidado. Quando o Ministro veio cá inaugurar a sede da banda, eu via as ruas que tinham andado a acabar as ruas naqueles dias, um dia antes, ou assim, e estava cheio de terra. Aquilo estava cheio de terra, parecia uma rua parecia um caminho. Eu disse que tinham que ter o cuidado de ter pedido aos bombeiros que passassem uma mangueira ali naquilo e ficava a rua pelo menos limpa. A qualidade já não é boa, mas pelo menos ficava limpa. Doutor, o Minho Parque prometia 1.200 postos de trabalho. É uma questão incontornável. Ainda não abriu. O que irá fazer, caso seja Presidente da Câmara? O Minho Parque é uma situação delicada, sendo que nós estamos à vontade, tranquilamente à vontade. Lá está, é o bom do CDS, está sempre à vontade, não é? Sim, porque nós nunca defendemos esse projeto. Fomos os únicos que nunca defendemos esse projeto. Se reparar, na campanha anterior, várias forças políticas defendiam o Minho Parque. Nós nunca o defendemos por achar que era megalómano para Monção. Nós temos uma zona industrial, que é a da Lagoa, que ainda não está completamente dinamizada, nem aproveitada. Aliás, está muito mal cuidada. Se você passar lá, vê que a rua está cheia de ervas, está muito mal limpa. E isso é um dos fatores que nós teríamos que ter. Reabilitar não é só por uma placa cá fora. Primeira Lagoa. Ora, nem mais. Primeira Lagoa. E reabilitar não é só por uma placa cá fora a dizer que é a zona da Lagoa. Quanto ao Minho Parque, se for eleito? Quanto ao Minho Parque, vamos negociar, mas isso, para mim, não é para avançar. Não é para avançar porque, repare, se fosse para avançar, já o tinham feito. Aliás, uma das empresas que vai explorar o Minho Parque, nós não sabemos em que condições é que ela está. Muito bem, viramos agora para um outro item que tem merecido grande atenção do CDS, o vinho Alvarinho. Que avaliação é que faz da Feira do Alvarinho? A Feira do Alvarinho é assim, da forma como está e da maneira que tem sido feita, esta Câmara acha que é o suficiente e continua a apostar no mesmo molde. Mas nós faríamos diferente. Eu acho que a Feira do Alvarinho teria que ser reformulada no sentido de ser diferente na forma de contactar, de dar hipótese ao empresário que lá está, que não ser só uma feira de exposição e venda, porque aquilo, se reparar, é só uma feira de exposição e venda. As pessoas têm lá o material exposto e chegam lá as pessoas e começam a consumir. Pois, mas que ideias concretas? Que ideias concretas? Fazer, na própria feira, ter um stand onde promovêssemos o contacto entre o empresário
entre o produtor e o intermediário para depois ser vendido. Ter um local específico para as pessoas poderem estar a fazer uma prova de vinho e negociarem diretamente com o produtor desse vinho. Ter que estar os produtores na prova. Eu estive numa prova de vinho na altura da feira, que fizeram aqui, organizada por uma revista, e não estava lá o próprio produtor. Imagina que eu queria consumir daquele vinho que estava ali a provar, eu tinha que ter ali uma forma de poder negociar, olha, ter um espaço para eu poder negociar e dizer assim, olha, sou revendedor e queria consumir o seu vinho. E mais ideias? Promover a nível internacional. Temos que aproveitar a comunicação social para difundir o vinho alvarinho e a nossa cultura também no exterior. E aproveitar... Pois é, mas acabaram por sair do Winefest. Saímos do Winefest porque, segundo a maior parte dos produtores, não estava a resultar. Nós não saímos de uma forma... E para si, doutor, estava a resultar ou não? Pela informação que eu tenho, não estava a resultar. É mais uma... eu defendo outro tipo de publicidade. Gastar 60 mil euros para levarmos daqui lá fora o produto, teremos que ter mais rentabilidade. O produtor e a pessoa que trabalha a área do vinho tem que ter outro tipo de condições e outro tipo de rentabilidade. Eu defendo, por exemplo, se querem fazer uma prova de vinho, hoje em dia o aeroporto do Porto está a 1h15 daqui de Monção. Nós temos que fazer uma promoção, por exemplo... Há uma equidistância entre Porto e Vigo. Sim, aliás, o Vigo até está mais perto. E temos a Ryanair a voar para estes dois aeroportos. E eu já defendi e continuo a defender que nós teríamos que difundir a nossa terra e a nossa cultura e o nosso vinho nesses locais. Mas para isso temos que criar condições. Nós tínhamos que ter uma rede de adegas protocolada com a Câmara, de forma a fazer visitas às adegas, provas de vinho. Algumas delas têm condições até para servir almoços e jantares. Outras têm que podem fazer hotelaria, podem ter lá umas dormidas. Nós podíamos fazer visitas. Se nós tivermos dinamização, mas para isso temos que ter cá, temos que trabalhar cá isso, temos que dinamizar as adegas, o turismo, a nível de transportes. Nós tínhamos que ter um autocarro. Ainda bem que toca nesses pontos. Há aqui duas questões muito rápidas. É a favor de aumentar a durabilidade da Feira do Alvarinho? Sou a favor em aumentar a durabilidade, desde que haja, nesses 2 ou 3 dias que se possam vir a aumentar, uma vertente mais económica, mais corrige durabilidade para duração, assim é que duração. É, exatamente. Duração, sim. Mais dias, onde as pessoas possam vir e ficar cá, enólogos de outros países possam vir cá e ficar cá 3 ou 4 dias hospedados num hotel, façam visitas ao local, às adegas onde o vinho é produzido, onde possam ver em loco como é que nós trabalhamos. E quanto ao local? É o campo da feira? O local... Continua a fazer sentido? O local... repare, eu defendi isso e o local é assim, é o que temos, mas temos que melhorar. Já devíamos ter melhorado há muito tempo. Multiusos? Multiusos, sem dúvida, onde possa ser difundido vários desportos e vários espetáculos musicais, exposições desportivos. O multiusos é sem dúvida... já cá devia estar, como diz o outro. Se necessário. Nós não vamos esperar 20 anos para que isso aconteça. Temos que antecipar isso e hoje em dia temos essa necessidade, porque Monção é um concelho muito dinâmico e que felizmente temos muitas pessoas dinâmicas na nossa terra que ambicionam mais, e isso será um bem necessário. Muito bem. Para a sua mensagem, o CDS quer mais saúde para Monção. Que apostas ao nível de saúde tem a candidatura do CDS para Monção? Mais saúde. Nós defendemos que se possa e que se deve fazer em Monção alguns investimentos na área da saúde. Esses investimentos podem ser feiras de promoção da saúde, podem ser atividades que estejam relacionadas sendo que a saúde é garantia do Estado e é uma obrigação do Estado. Nós temos que ter uma difusão, e isso é feito através de algumas juntas de freguesia. Eu sei que já fazem essas atividades. Temos que apostar na saúde também como promoção e como educação, porque a saúde é muito importante que nós tenhamos em atenção que muito da saúde é prevenção, muito da área da saúde é prevenção, e se nós tivermos uma política de ensinar as pessoas, de atribuir às pessoas qualificação no sentido do que devem ou não consumir, ou que podem ou não consumir em relação à saúde que elas
elas têm, acho que é muito importante. E é nessa parte mais de educação que nós temos que entrar na parte... Mas vamos olhar aqui um bocadinho para a pirâmide etária do Conselho. A assistência aos idosos será uma prioridade do seu Executivo? Sim, isso já é feito nós através das IPSS e através do Centro de Saúde. Hoje em dia já existem muitos apoios, felizmente existem muitos apoios, sendo que nós nos protocolos que realizaremos com as IPSS defendemos que eles tenham uma maior intervenção também na área da saúde, a nível de apoio, a nível de cuidado com as pessoas. Nós já defendemos isso em reunião de Câmara, que os protocolos que a Câmara celebra na área de saúde e na área das IPSS têm que prever que haja uns espaços disponíveis para pessoas que são carenciadas e que não têm apoio. E não pode ser recusada a entrada de uma pessoa num lar se nós somos protocolados com esse lar. Se a Câmara é protocolada com esse lar, não podemos recusar a entrada de uma pessoa carente, de uma pessoa a necessidade e que não tem dinheiro num lar. E isso tem que estar previsto nos protocolos da Câmara. E isso também é saúde, isso também é apoio às pessoas. Muito bem. Entramos no último dossiê, cultura. Como é que está Monção em termos de iniciativas culturais? Vamos lá ver, Monção é um concelho rico em cultura. Monção é um concelho que tem muitas atividades culturais e hoje em dia assistimos a isso todos os dias. Mas Monção tem muitos ranchos, felizmente. Lá está, nós somos um concelho dinâmico muito associativo. Área, muito associativo. Temos vários clubes de futebol, temos duas bandas pelo menos de música, temos várias associações musicais, temos vários ranchos, temos uma panóplia realmente de atividades e de associações culturais enorme. E temos que as dinamizar. O que nós achamos e que nós defendemos é que devia haver um programa anual previamente definido para não haver sobreposição entre eventos. Acho que temos que preparar isso no sentido de haver a longo prazo atividades no ano inteiro estarem escalonadas e divididas pelo ano inteiro de forma a dinamizar e as atividades que são feitas, que são muito bem feitas pelas atividades e pelas associações, por vezes deviam estar mais próximas da data que lhes diz respeito. Se há um evento que imagine, vou-lhe dar um exemplo, e eu sei que isto pode ser polémico, mas isto é um exemplo e que tínhamos que ter. Se existe uma atividade a festejar um determinado evento, esse evento teria que ser mais ou menos na data em que aquilo faz anos, porque todos os eventos, por exemplo, o 12 de março. O 12 de março é o feriado municipal. Já é a segunda vez que a teima nesse assunto. Vamos lá aí, por acaso é a última pergunta que tinha para si, mas pronto, vamos cá inverter aqui um bocadinho a ordem das coisas, portanto, para esclarecer os nossos ouvintes, o CDS é a favor de uma data fixa para o feriado municipal? Sim, somos a favor de uma data fixa, até primeiro para criar realmente história no nosso feriado, porque nós não temos história no nosso feriado, ou temos pouca história no nosso feriado. Porquê? Porque o nosso feriado foi criado no dia 12 de março e passado algum tempo mudaram para outro dia. Para o Corpo de Deus, que é móvel. Que é móvel. Ou melhor, para o dia a seguir ao Corpo de Deus, assim é que é. Eu trabalhava na banca, e trabalho na banca, e sempre fomos, nós daqui de Monção, sempre fomos criticados nas reuniões. Eu fazia parte, era gerente da banca e estive em vários bancos, e quando tínhamos reuniões anuais ou reuniões distritais com todos os outros gerentes da banca, dos outros concelhos, toda a gente ficava admirado porque nós não tínhamos um feriado fixo. Aliás, nós antigamente utilizávamos a segunda-feira de Páscoa como feriado aqui, em Monção, na banca, porque não havia um feriado definido. Nós não tínhamos um feriado definido. E eu acho que nós, de uma vez por todas, temos que ter um feriado definido. Seria 12 de março, não sei a opinião. 12 de março, que é o fural de Monção. Eu sei que há muita gente que não é a favor, mas nós já foi há uns 2 anos, já se fez essa experiência, mas não resultou muito. Não resultou porque não tinha raízes. Ou melhor, nesse ano não era feriado, deixou de ser feriado, o Governo decretou a anulação de alguns feriados, ou melhor, suspensão. Mal essa suspensão foi retirada, voltou ao Corpo de Deus e o feriado móvel voltou a Monção, coisa que o CDS quer terminar mesmo. Sim, se lembrar, também houve um inquérito sobre esse feriado e ninguém sabe qual é o resultado. Houve uma consulta pública sobre esse feriado, mas também ninguém sabe qual é o resultado. Muitos segredos. Muitos segredos. Muitas decisões ficam no segredo dos deuses. E nós não sabemos isso, não sabemos essa informação. Mas eu acho, e devemos ter um feriado, definitivamente, um dia de feriado
que não pode ser móvel, que tem que ser fixo. E o feriado, o mais normal é que seja no dia 12 de março, porque quando nos foi atribuído o fural. Que não tenha história? Não tem, mas temos que a criar, temos que manter, esse dia, até para criar habituação às pessoas. Não temos outra forma. E depois, daqui a alguns anos, será o feriado nosso e toda a gente será reconhecido, que coisa que neste momento No ainda feriado não é. municipal, julgo que foi o CDS, agora estou na dúvida, que sugeriu que o combate entre São Jorge e a Coca deveria ser feito de outra forma, que esta situação está a tornar-se um bocadinho repetitiva. Não estou em erro, pois não, doutor? Não, nós em relação à Coca temos uma ideia muito concreta e acho que é um evento que podia potencializar muito o turismo familiar. Se você conhecer, há muitos locais onde as pessoas vão viajar e vão ver um determinado evento por causa do que lá se faz. A Coca teria que ser dinamizada e nesse aspecto, é assim, o meu avô já há 50 anos dizia que estava ultrapassado o facto de andarem aquelas pessoas ali a sofrer, a empurrar a Coca naquele dia de calor, que é horrível. Mas que ideias é que tem, por exemplo? Hoje em dia, com um motor elétrico, estilo um empilhador, podia-se montar a Coca num empilhador e não andava ninguém a puxar, a empurrar a Coca atrás. Se a Coca ganhasse, por exemplo. Se ganhasse, podíamos pôr o cavalo também elétrico, não havia problema nenhum. Mas eu acho que não. Eu acho que teríamos que melhorar, até para dar condições às pessoas. E depois podíamos fazer... Aliás, a Coca, eu já defendi isso e continuo a defender. A Coca tinha que estar num local exposta todo o ano. Nós não podemos ter a Coca num armazém guardada e só aparecer naquela altura. Só aparecer naquela altura. Porque se vem uma pessoa, um turista, visitar Monção nesta data e quiser ver a Coca, neste momento tem que ir a um bar que eu conheço que tem lá a Coca exposta, que é pequenina, mas que eu já vi lá. Não sei se está lá sempre, mas pelo menos já a vi lá. E não quero fazer aqui publicidade, mas tirando isso, a Coca devia estar num local visitável onde as pessoas pudessem ver, olha, isto é a Coca, até para depois as pessoas quererem vir cá na altura do evento, porque se não a veem, não lhe cria vontade de cá voltarem. Há a Coca e há a Foda. A Feira da Foda é para investir? A Feira da Foda é para investir. A Feira da Foda apareceu de uma forma polémica, pelo nome, mas eu acho que é um evento que temos que... Resultou e que temos que aproveitar. E eu na altura já defendi que não devia haver dois eventos relacionados com a Foda e o Cordeiro. Estamos a falar da Feira da Foda e há a Semana do Cordeiro, não é? A Festa do Cordeiro, sim. Eu acho que nós tínhamos que apostar, e aí também lá está a estratégia a longo prazo. Para recordar aos nossos ouvintes, uma realiza-se em novembro e outra por alturas da primavera, não é? Sim. Nós teríamos que arranjar uma data definida e que teria que ser escolhida em consonância com a restauração, porque eu acho que aqui também temos que trazer a restauração para a batalha e para esta publicidade que temos que fazer em relação a este evento, mas realmente temos um potencial enorme e o nome em si cria alguma forma de publicitar que nós aqui em Monção, e isto já existia e este não é um nome que seja novo, aqui todos nós conhecemos isso e temos que externalizar, potenciar este nome. Doutor, uma última questão nesta sequência. No desporto, já disse que pretende apostar noutras modalidades. Quais são elas? Há muitas modalidades que nós poderíamos apostar, mas também temos que criar condições. Mas o ténis é um desporto que pode estar em voga, o hóquei em patins é um desporto que está em voga e que eu sei que está em patinagem artística. Que a vizinhança dá muito exemplo disso, Valença, não é? Valença tem vários tipos de desportos e mesmo a nível nacional. Nós defendemos uma política desportiva integradora e uma política desportiva onde todos os clubes, e eu falo em vários clubes que existem a nível local, a nível de futebol. E até Melgaço também está a apostar muito no hóquei. Sim, não, e eu acho que o futuro também passa um bocado por aí. Desportos alternativos, não temos que ser só futebol, porque nem todos os miúdos têm jeito para o futebol. Há alguns que não aparecem, que não conseguem se ingrar no futebol. E não podemos menosprezar estes miúdos, podemos encaminhá-los para outro tipo de desporto. E podem não ser bons no futebol, mas podem ser bons no ténis, no badminton, há tantos desportos que se podem praticar. O próprio xadrez. Eu lembro sempre de Valença, que a Eurocidade tem mesmo um calendário desportivo muito bom e fazem um campeonato de xadrez da Eurocidade de Valença Tui, de um lado e do outro do Rio. Portanto, é outra modalidade, não é? Para quem tem mais queda mental para esse tipo de desporto. Sim, e nós temos, além disso, também temos o
o futsal, que também... Nós sempre fomos um concelho muito dinâmico e já tivemos alguns clubes de futsal aqui em Monção e eu acho, e nós devíamos, e isso defendo claramente, nós devíamos ter uma aposta clara num determinado desporto e esse desporto passar a ser aqui em Monção competidor a nível nacional. Nós temos que ter Monção tem capacidade e tem potencial para levar ou uma equipa de júniores de futebol à primeira divisão, ou uma equipa de iniciados, ou uma equipa de juvenis, ou uma equipa de futsal, porque o investimento não é tão grande como é numa equipa de 11 de futebol, porque não implica tantos o feminino, o masculino ou feminino. Não... Eu estou-me a lembrar da equipa de futsal do Castanheira, em Paredes de Coura, que dá cartas, farta-se de ganhar a potes. E nós temos esse potencial, sempre fomos uma terra de grandes jogadores de futebol, sempre fomos uma terra de bons praticantes desportivos em todas as áreas, atletismo, e hoje em dia está muito em voga também o atletismo, a corrida que se faz nas ruas, ou as maratonas, essas coisas. E nós temos muito muito poucos clubes a apostar nisso. Teríamos que criar condições para que houvesse outro tipo de atividades desportivas e achamos que temos potencial para isso, para pôr um clube na nossa terra a difundir o nosso nome a nível nacional, que é isso que nós precisamos. Muito bem. A corrida está lançada, José Luís Alves é um desses atletas. Para fecharmos, senhor candidato do CDS, uma mensagem ao eleitorado de Monção. Eu acho que Monção não se deu mal com o facto de não ter havido uma maioria nestes últimos 4 anos. Acho que é importantíssimo, continuo a dizer, é importantíssimo que nós tenhamos uma palavra a dizer no futuro de Monção. As nossas ideias, como todos, nós apresentamos propostas, nós não dizemos que estamos mal contra isto, estamos contra isto ou que estamos contra aquilo. Nós, além de dizermos que estamos mal, apresentamos propostas e dizemos o que é que nós faríamos se lá estivéssemos. Portanto, eu acho que Monção tem que ter atenção a isso, deve ter a oportunidade de escolher livremente, que eu defendo que a escolha tem que ser livre. Eu debati, eu desafiei os meus adversários e quando desafiei os meus adversários, na altura desafiei os que eu conhecia, mas há várias candidaturas e eu desafio todas as candidaturas a estar num debate que até à data ainda ninguém respondeu porque possivelmente terão medo ou não terão ideias para o futuro de Monção, mas se tiverem, eu desafio todos os candidatos que existem e todas as candidaturas que existem em Monção para debater o futuro de Monção, porque acho que o que é importante é debatermos o futuro de Monção. Eu tenho ideias boas, mas também acredito que nas outras candidaturas também haja ideias boas e temos que estar disponíveis para discutir. E por isso é que eu acho que em Monção o CDS é importante, vai continuar a ser importante para o melhor da nossa terra e para o melhor de Monção. E todos nós lutamos pelo melhor da nossa terra. Como tal, nós também não podemos fugir à regra. Somos uma candidatura diferente, mas desprovida de interesses políticos. O nosso interesse é Monção só. Aí está a mensagem de José Luís Alves, candidato pelo CDS à Câmara de Monção nas próximas autárquicas. Um CDS que quer continuar a brilhar no berço do Alvarinho e a estragar a festa a outras forças partidárias. Eu sou Miguel Rocha, volto amanhã com nova entrevista e um novo candidato. Especial Autárquicas Rádio Valdominho. Entrevista.